Eu moro em Atibaia. Eu moro na montanha, escondida. Todo mundo tem que ir embora um dia de algum lugar para se refazer, porque os ambientes que te adoecem não têm a capacidade de te curar. Nós hoje falaremos a segunda parte do livro de Esther, só que eu ia fazer em 2 lives, vou fazer em 3, porque eu quero trazer uma parte prática para o lado feminino, uma reflexão. Serve para homens também, claro que servem. Reflexões sobre atitudes, confiança em Deus, dependências emocionais. Vai ser uma live bem legal. Eu escrevo, Renner, 3 livros na Austrália, que eu era especialista de cafés internacionais. Eu tenho uma publicação aqui no Brasil também. E agora eu estou publicando um livro de um bate-papo que eu estou tendo com Deus há 2 anos. Em breve está pronto. Vai ser bem legal. Principalmente para aquelas pessoas que, por medo ou por trauma, misturam muito Deus com religião. Eu quero tirar isso das pessoas, porque eu precisei sair disso para me refazer na minha fé. Renner, se você quiser ver o testemunho, tem um canal lá no canal da Rede Vizinha, canal de vídeos, o vídeo chama Encontrei Jesus numa noite e Satanás na noite seguinte. É bem legal o depoimento, é um doce, tem vários. Mas basicamente eu não acreditava não acreditava em Jesus, não. Eu não tinha nada que favorecia-o. Porque minha mãe queria me enfiar ele goela abaixo, eu tinha pavor de tudo que era obrigação. Até que ele precisou fazer aparecer, do nada, uma bombinha de asma, senão eu morreria nos próximos 5 minutos. E ali começou, né? 2013. Hoje, em 2025, ou seja, 12 anos depois, eu falo que há 2 anos eu entreguei de verdade, mas eu fugi muito desse Deus. Fugi demais dele. Nossa, eu achava que dava muito trabalho. Eu achava que eu tinha que muita coisa para entregar. Que eu tinha que trabalhar com a força do meu braço e merecer o amor de Deus. Hoje, depois que tudo passou, eu passaria de novo pela certeza de que ele está no barco. Depois que você passa o processo, não sei qual que foi seu caso, mas depois que você passa o processo, você entende que você estava plantando num solo infértil, um solo que nunca te traria a paz que excede todo entendimento. Mas demora pra gente entender, né? Porque ele não explica no processo, ele só fala, entra, vem. E aí dói. Paz, Karine, boa noite. Bom, podemos começar falando a segunda parte de Esther. Vou fazer uma pequena oração. Eu peço que vocês respeitem e entendam a minha lentidão de hoje. Eu estou desde as 3 da manhã escrevendo meu livro, estudando alguns temas. As meninas do grupo privado me viram mandar mensagem às 3 da manhã. Gente, se você é acordado às 3 da manhã... Ai, eu amo as meninas do meu grupo. Elas são muito fofas, gente. Que lindo. Deus é muito bom. Que bom que você chegou. Eu tô desde as 3 horas da manhã acordada, eu tô virada, eu não sei nem se eu tô raciocinando mais, mas eu montei com muito cuidado. Geralmente eu não monto, mas tinham coisas que eu não queria deixar passar, porque eu passei algumas experiências nessas últimas semanas. A Paty viu, a Jade viu, a pastora Josi, que enquanto as meninas do grupo acham que é sobre elas, quando eu vou lá dar umas alfinetadas, não, é sobre mim. A gente só consegue ajudar o outro até onde a gente foi. E eu só consigo ajudar da melhor forma porque eu me coloco nos processos. Em nenhum momento eu ensino como se eu fosse a mestre que sabe tudo, que já entendeu tudo, que vai lá ajudar alguém, não. Eu falo, meninas, isso aqui eu tô passando também. Não tá fácil pra mim, mas se eu tô dando conta, vocês vão dar conta também. Eu gosto muito de estar nos processos da vida. E desde as 3 da manhã eu tava escrevendo, estudando, e aí eu já emendei, porque se eu fosse dormir não ia dar certo.
E eu vou acessar de vez em quando não, muitas vezes o computador, porque eu escrevi tudo certinho. Eu nunca sigo escritas, mas hoje eu vou precisar, porque eu tô cansada. Vocês vão encontrar algumas coisas aqui, vai ter um exercício no final que eu quero que vocês façam. Eu quero uma coisa prática. Bom, então eu vou pedir permissão, quem não quiser ficar na oração pode sair e volta daqui a pouco. E eu vou pedir permissão para Deus e acompanhamento dele. Senhor, Pai maravilhoso, nossa Deus, hoje eu tô falando com o Senhor desde as 3 da manhã, né? Mas também o Senhor me acorda às 3 em ponto, o Senhor sabe que eu não aguento. Aí eu sei que é chamado. Obrigada por tudo que o Senhor me mostrou. Obrigada pelas consciências que eu obtive, pelos entendimentos de quem sou eu, de onde vêm os meus comportamentos. Essa madrugada foi muito rica. Obrigada pelo capítulo do livro, que tá lindo, que tá cada vez melhor. Obrigada pela energia de estar aqui. O Senhor sabe que eu fiquei longe daqui por causa dos ataques espirituais que são pesados, mas eu tenho a pastora Josi, que está aqui junto com a gente apoiando. Eu tenho a Patrícia, eu tenho a Jade, eu tenho as meninas do grupo, que estão sempre em oração por mim. Eu agradeço pela vida delas. Eu quero dizer que eu sinto muito pelo pai da Jade, que faleceu hoje, mas ontem no caso, mas eu tenho certeza que os teus planos são maiores que os nossos, e como o Senhor fala em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu. Quem somos nós para questionar? E que bom que ela teve o pai, que bom que a mãe aproveitou o pai tanto tempo. Nada é eterno, só a tua vida, a vida que o Senhor nos dá quando entregamos, né? Então, obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu espero e peço a tua misericórdia para que o Senhor acompanhe o que eu estiver falando e me corrija se eu estiver errada. Eu não quero blasfemar contra a tua palavra, contra o Espírito. Eu vou tentar tirar algumas lições práticas para nossa vida, coisas que eu passei, que eu quero que elas recebam de forma mais amena, para que não doe tanto. E meu papel é esse, facilitar o caminho, levar a luz. Me abençoa, Senhor, fica aqui, coloca a tua palavra na minha boca, como foi a tua promessa em 2013, a tua mão na minha mão, e não me deixa sair da tua vontade, nunca. Jamais a parte de mim e a parte de nós, do teu Espírito Santo. Te peço, já agradecendo, sabendo que eu sempre sou atendida, porque o Senhor é Pai. Amém. Bom, nós começamos na primeira aula a falar do livro de Esther e contamos a história da Bíblia até o momento que a Esther, que era a Hadassa, ela foi escolhida entre milhares de mulheres depois de passar por 1 ano de embelezamento no harém do rei Xerxes, rei da Pérsia. Depois que a esposa Vesti, eu não consigo falar Vesti, eu falo Veste, mas é Vesti. Essa esposa, ela se negou a se apresentar à presença do rei em um momento que era importante para ele. E se ele não tomasse nenhuma atitude, provavelmente as outras mulheres das províncias, de mais de 70 províncias, seguiriam o mesmo rumo e passariam a desrespeitar os seus maridos. Então, foi aconselhado que o rei fizesse um decreto onde a Vesti jamais se colocasse à presença do rei novamente. Naquele momento, ela é destronada, ela vai embora. O rei fica triste porque ele tem que obedecer, porque ele está servindo ao reinado, às províncias, porém ele se sente sozinho e dão a ideia de chamarem as mulheres mais belas, virgens de todas as províncias, para que ele encontrasse uma nova rainha. E nós paramos no momento em que, durante o ano todo, elas passaram por um processo de embelezamento. Vamos curtir a live e encaminhar, por favor, trazer mais mulheres, que vocês não vão se arrepender. Peraí que eu tô arrumando aqui o celular. Que elas passassem por um processo de embelezamento, fossem colocadas cada uma por sua vez perante o rei. Obrigada pela rosa. Mi, obrigada. Essa história é um pouco complexa, eu vou focar aqui, mas não parem de dar presentes. Eu preciso dos seus presentes, eu fico muito feliz quando eu recebo e curtam também. Para pensar, ela era uma virgem, tinha de acordo com a história e com a Bíblia, entre 14 e 20 anos. Era uma jovem que com certeza, como muitas aqui, sonhava em casar, encontrar uma pessoa para a vida dela. Então ela estava seguindo a vida dela normal. Ela era órfã, os 2 pais haviam morrido.
Ela não tinha condição financeira alta, ela tinha um padrão muito abaixo do rei, claro. Era uma pessoa comum. Provavelmente, com a idade dela e com as condições, não tinha um intelecto avançado ou uma grande bagagem cultural, não tinha nem idade para isso. E não teve em nenhum momento uma mãe para aconselhá-la como se comportar, se portar na frente do rei. Porque se ela era virgem, ela não tinha conhecimento de práticas sexuais, certo? E ela foi criada pelo primo, o Mardoqueu, que criou ela com muito respeito, ele era mais velho. E o Mardoqueu trabalhava nos castelos, no castelo do rei. O que eu parei para pensar sobre nós mulheres? O que essa história até aqui da mulher Esther, que em um dia não era nada, no outro dia, pela beleza e virgindade, devido a uma desobediência da rainha, que até aquele momento tinha certeza que jamais seria destronada, que não sairia dali. Como que a vida muda, né? No momento eu não sou nada e de repente eu estou num concurso de beleza para ser escolhida, para ser a rainha do império, das minhas províncias. Eu, ninguém, virgem, tem experiência nenhuma, não sei nem falar praticamente, nova, porque na época era comum essa idade, entre 14 e 20. E aí ela passa por esse processo de 1 ano de embelezamento. O primo dela só falou o seguinte: eu não quero que você abra a boca para falar que você é judia, gente, desculpa, eu sempre erro, judia. Que você é judia. E ela obedeceu, porque ele a criou. Imagino que tenha a criado muito bem, porque entre tantas mulheres bonitas que tiveram mãe para ajudá-las, instruções, pai e mãe no caso, ela permaneceu virgem, ela estava solteira provavelmente, porque na época se você conversasse com homem você já tinha que casar. E eu vou trazer isso por quê? Porque me veio, o Espírito tocou no meu coração para falar o seguinte. Eu vou contar como a Esther se comportou mais para frente depois de ter sido escolhida, que foi crucial para algumas coisas, para um propósito muito maior do que ela mesma. Vamos supor, antes disso, só para entender aqui, quem aqui nessa live tá solteira e gostaria, não tô perguntando da idade não, tá gente, isso aí não faz diferença. Quem está solteira e gostaria de encontrar um homem de valor, um homem masculino, um homem que a assuma, um homem que seja parceiro de vida, estável emocionalmente, já é lucro hoje em dia. Quem gostaria? Carol, eu também, Carol, eu e você então. Eu gostaria muito de encontrar. Você também, Karen? Ótimo, recebam, em nome de Jesus. Que legal, eu também gostaria. Só que aí, vamos imaginar, agora eu vou inventar uma história para ver se a gente consegue entender a mensagem que eu quero deixar para nós. Nós mesmos, tá? Para mim também. Vamos supor que 3 meses antes da Vesti afirmar não irei à presença do rei, desrespeitou o rei. Aquilo era motivo de cortar pescoço, de mandar matar. Ele foi bom para ela, foi embora. A Esther estivesse lá na província dela, pobrezinha lá, porque ela era pobre, é falado, não tinha bens, e ela conhecesse uma pessoa 3, 4 meses antes, conhecesse um homem. Claro que naquela época não podia ficar conversando, não podia mandar mensagem, nem tinha, não dava pra ligar, ok. Mas faz de conta que naquela época dava. E ela conheceu uma pessoa que ela se apaixonou. Nova, né, entre 14 e 20, ainda tá sem muitos machucados. Então ela começou a conversar com essa pessoa e eles se deram muito bem. E aí começaram a se encontrar. E aí começaram a jantar juntos. Vamos supor que o tio fosse junto, não interessa, eu só quero trazer pro hoje. E aconteceu uma situação que ela falou de um jeito com esse homem que ela gostou muito de conhecer e ele não gostou do jeito que ela falou. Ou
ela teve uma atitude, que foi pior do que falar, teve uma atitude que ele não gostou. E aqueles 2 meses maravilhosos acabaram exatamente no momento que ela agiu de uma forma diferente do que ele criou de expectativa sobre ela. Com certeza, ela jamais imaginaria ou acreditaria que um detalhe poderia destruir tudo que estava vindo, que vinha sendo construído entre eles. Porque todo mundo erra. Peraí, gente. Somos seres humanos diferentes, crescemos em lares diferentes, teremos desavenças, mas somos pessoas. Temos a habilidade da comunicação para tentar encontrar uma melhor forma de resolver. Mas ele simplesmente parou de visitá-la, parou de ligar, mandar mensagem, mandar pro tio que queria vê-la, desapareceu, acabou. Foi ela falar alguma coisa, ela fazer alguma coisa, que esse cara virou, falou não quero mais. E nem satisfação deu, desapareceu. Não quero mais, sumiu. Tá, mas vamos conversar. Não tem que conversar, não quero mais. Você, se estivesse no lugar da Esther, você pensaria, nossa, se eu não tivesse falado aquilo, por que eu fui abrir a minha boca? Ou, se eu não tivesse tido aquela atitude, não, essa atitude foi a pior, eu não podia. E aí você entra naquele looping de autodepreciação, pega o chicote e começa a se bater. Nessa, você pensa, eu perdi o cara que é o homem da minha vida, eu não vou ter outra oportunidade, eu tava apaixonada, ele era maravilhoso, tinha certeza que era ele. Ele bate com tudo o que eu queria, que eu sonhava. Agora não sei. E aí você para de ir na academia, você chora o dia inteiro, aí você fica martirizando e se culpando por não ter feito do jeito que ele queria que você tivesse feito. Sendo que naquele momento, eu duvido que você falou assim, hoje eu vou dar meu pior. Você deu até melhor. E aí você não se conforma, você chora e você pergunta para seus amigos, será que eu devia ir atrás? Porque era ele, eu tinha certeza, a gente tava super bem, tava tudo perfeito. E eu falei tal coisa aconteceu, o cara foi embora. Alguém já se viu nessa situação? Então esse cara, ele não quis mais. Não quis, por algum motivo. E aí, nós, mulheres, o que eu fiz? Por que eu falei? Eu não podia ter feito aquilo, era o homem da minha vida. Ok. Vamos curtir. Curtir todo mundo e enviar. Agora, outra situação. Aconteceu de vocês estarem super bem e ele faz uma coisa que te desrespeita muito. E ele mesmo resolve terminar isso aí. Ele mesmo desrespeitou, ele mesmo não quer mais. E aí você começa a se perguntar, o que será que eu fiz para ele agir dessa forma? Qual que foi a minha atitude que motivou uma atitude absurda dessa dele? Eu preciso ver para eu mudar. Eu preciso tentar conversar com ele para ver se eu recupero isso, porque tem jeito. Não é possível que ele vai jogar fora uma paixão tão maravilhosa e tão imensa. Que parecia amor, era amor. Eu tinha certeza que era ele, eu encontrei. E ele não pode jogar fora assim. Então eu mesma vou conversar para ver o que eu posso mudar para eu não fazer mais, para ele não ter essa atitude e não ir embora. Alguém? Gente, curtam a live, vamos, me ajudem aí. O que vocês estão fazendo que vocês estão com o dedinho aí? Me ajudem. Querida, obrigada, recebo. Linda. Então você tava lá naquela assim, você já imaginava vocês dois juntos, já imaginava que em breve ia ficar noiva, aqui que tinham vários planos, já imaginava as viagens. E um detalhe no meio do caminho fez acabar. E aí, no íntimo do teu quarto, no silêncio, no secreto, você tá assim, Deus, eu não acredito. Mais uma vez eu não vou ser feliz. Por que comigo de novo? Bem na minha vez. Nunca vai dar certo nada. Eu me comportei certo, eu fiz tudo certo. O que aconteceu que ele fez tal coisa e ele mesmo tá terminando comigo, sendo que eu nem fiz nada, foi ele mesmo. Não pode, eu não aceito. E aí você perde o pique de viver, de malhar, de se alimentar direito, anda triste, começa a ir mal no trabalho.
e vai andando como um zumbi pela vida, sofrendo. Vai saber até quando, né? E aí eu tenho uma pergunta dentro disso para vocês. Antes de falar do propósito, tem uma pergunta. Quando você decide escolher não, você tá orando pelo homem que você quer como parceiro na tua vida? Você tá orando pelo teu marido, pelo teu namorado, não sei se você quer casar, não faz diferença. Você tem orado para Deus? Deus, traga a pessoa que vai bater com os meus valores, com os meus comportamentos, que combine comigo. Você tem orado para isso? Quem que tem orado para Deus? Levanta a mãozinha e curtam essa live, gente. Senão minha voz vai ficar feia, vou começar a gritar. Vocês têm orado? Todo mundo tem orado? Deixa eu ver. Paty tá orando. A Shelly tá orando. Tem orado ou parou já? Vocês estão orando aí de persistentes? A Coca-Cola tá orando. Quem mais? Tá, vocês estão orando. Mas se acontece de vocês ficarem tristes porque algum relacionamento em andamento que está agora ou que foi no passado, quando acontece de algum relacionamento acabar por um motivo bobo ou por um motivo grande, vocês quase morrem? Passam a depressão, sofrem, questionam. Vocês também? Porque eu sofro. Você também, Carol? Então, se nós estamos orando a Deus para que Ele, ou seja, se eu estou orando a Deus por algo, eu estou entregando para Deus algo que eu quero ter. Mas aí, quando algo dá errado, eu choro, paro de ir na academia, sofro, penso em ligar para trazer de volta, quero me humilhar, quero entrar em depressão, quero acabar com a minha vida. Mas se a gente está pedindo para Deus nos livrar de todo mal, amém? E por algum motivo que não interessa qual, cai alguém da nossa vida, por um motivo banal ou por um motivo enorme, a gente não confia em Deus? Ou a gente está, na verdade, querendo fazer aquele que a gente escolheu ser o que Deus escolheu também, para fazer Deus fazer uma mágica para ser aquele que a gente quer e não o que Deus quer? Explica para mim. Qual que é a lógica? Porque se nós estamos confiando, porque se a gente está pedindo para Deus trazer, a gente tem certeza que Ele escolhe melhor que nós. Nós estamos confiando. Tá tudo bem, terminou? Não questiona tanto. Para de enfiar coisa na tua cabeça que não existe. Tem que ser. Porque o que tem que dar certo, ele flui. Não começa a acontecer um monte de carro quebrando no meio do caminho porque o carro tá velho. Flui. Que é de Deus, é paz. Aí, sabe o que você faz quando acontecer de novo? Você sofre, cai, né? Porque cai, a gente cai. Aí você chora, aí você sofre o teu luto, não tem problema não. Mas você levanta, limpa o joelhinho do tombo, vai pra academia. Vai buscar Deus. Vai tratar os seus traumas emocionais, as replicações de comportamento e todas as crenças que você tem de relacionamento. Aceitar resto, dependência emocional. Eu preciso desse homem. Vai tratar. Por quê? Porque se eu estou pedindo para Deus trazer alguém muito bom para mim, olha, para pensar. Traga alguém muito bom para mim. Ele vai trazer de acordo com quem eu sou. Isso significa que se eu não estou boa, se eu estou doente, depressiva, não vou na academia, não me cuido, não como, só choro, vai chegar um deprimido para mim. Porque aí entra leis da terra, campo, né? Entra energia. Faz sentido? Renner, também senti esse mês, tá? Tamo junto porque eu tô falando de mim mesma. Mas eu já dei uma superada aí, o povo aqui tá de prova, que eu fui ninja. Mas por quê? Joelhinho no chão, pezinho pra trás, Bíblia aberta, Deus me responde aqui que eu quero saber que eu tenho que decidir hoje, Deus. Ai, meu Deus, foi assim, pode perguntar aí, ó, a Paty tá aí, a Paty acompanhou tudo. Mas, e aí eu pergunto de novo, eu entreguei a escolha da pessoa certa pra Deus,
Ou eu falo, Deus, me ajuda a trazer, mas tô aqui segurando, querendo escolher também, querendo controlar também, querendo falar que é esse aqui. Não é esse, tinha certeza. Obrigada! Então, eu tô lá, entreguei ou tô disputando força pra ver quem faz melhor? Porque não, Deus, deixa que eu escolho. Deixa que eu trago. Não, eu vou te ajudar. E aí eu tenho outra pergunta. No final eu vou ter um exercício pra vocês fazerem. Vocês acham que Deus une pessoas ou une propósitos? Conseguem diferenciar uma coisa da outra? Alguém tem dúvida do que é uma coisa e o que é outra? Ah lá, Cavaliardes, eu tô igual Cavaliardes. Meu sonho era ser amazona, mas aqui perto não tem aras. Imagina, eu ia ficar ótima numa cavalo marrom da cor do meu cabelo. Você tem dúvida, Carol? Vou te dar um exemplo muito simples. Ah, eu quero casar com esse cara que tá aqui, meu vizinho. Por quê? Ah, porque eu gosto dele, ele é legal e... Ah, a gente se dá bem, assiste as coisas juntos, faz tudo junto, janta. Final de semana a gente nada no lago. E que mais? É isso. Ah, legal. Isso beneficia quem? Ah, a mim, a ele. Tá. Eu quero conhecer, Deus, uma pessoa que está alinhada com o meu propósito de vida. Porque o Senhor disse que eu levaria a palavra dele a todos os cantos. Se o Senhor puder, traga uma pessoa que não dificulta essa trajetória, que não fica me enchendo o saco porque eu tenho que fazer live, eu tenho que entregar a palavra, que entenda os meus horários, que possa inclusive colaborar. E se ele puder colaborar com alguma coisa que eu estiver fazendo também, me dá um suporte, entende? Porque, Carol, eu tenho descoberto que o encontro das pessoas através de propósitos nunca tem a ver com a gente. Nós não somos o foco. Nós não estamos aqui para ser servidos. Seremos, claro que seremos, mas nós estamos aqui a serviço de. Quando a gente volta para o nosso lugar de essência, entende que todo mundo aqui tem um dom dado por Deus, por graça, não foi lutado, suado, trabalhado. Eu tenho um dom que é a comunicação. Você tem o seu dom, André tem um dom que é pão. E assim por diante. Nós temos um dom e tem um propósito que ele não vai jogar a gente na terra depois que nós vamos ver onde encaixa ela aqui, não. O propósito foi feito antes de nós. Esse dom, esse propósito é colocado na caixinha e a gente é mandado para a terra. O nosso erro maior é que a gente se perde, porque a gente começa a conviver com o ambiente externo e começa a seguir as direções do pai e da mãe. Não, tem que ser médico que dá mais dinheiro. Não vai ser veterinário, não. Não, que vai ser pintor. Pintor no Brasil não ganha dinheiro, não. E aí vai apagando os dons da pessoa e ela acredita que ela só vai ser feliz se ela tiver uma carreira de muito sucesso, ganhar muito dinheiro, alçar grandes voos, como eu fiz a vida inteira e quase morri em 2023, porque eu tive um burnout, porque eu estava fora da minha essência. Então, a decisão da Esther ter se tornado rainha... Aí você pensa assim, mas quem não queria ser rainha? Gente, eu não. Sinceramente, eu amo a minha liberdade. Mas, na época, seria bom pra ela. Só que isso não tinha a ver com Esther. Tinha a ver com um plano muito maior que virá aqui na frente, que eu vou falar aqui na frente, que nada tinha a ver sobre Esther. Nada. Ele a usou para um propósito dentro do palácio. Por quê? Porque ela estava preparada para ser usada. Porque se a Esther tivesse gastando tempo com aquele carinha que ela se apaixonou lá 3 meses antes de entrar lá no harém, antes de vir pro palácio, ai, tô apaixonada, eu vou lutar por ele. Eu vou lutar por ele, eu quero ele a todo custo, é ele, o homem da minha vida. E Deus lá na frente falando, minha filha, se prepara, eu tenho um reino para você cuidar, amada. Não me faz passar vergonha, não. Você tem que seguir o que eu tô te pedindo. Ah, mas eu não sei o que eu fiz de errado. Aí Deus fala assim pra nós, se você não tivesse feito errado, eu ia fazer você fazer, porque eu precisava te desvincular disso aí. Só confia. Põe o pé sem ver chão. Não interessa o que você quer, interessa o que eu tenho que fazer. Pode chorar, pode espernear, pode entrar em depressão. Não. E não de Deus, gente, é tão claro. É tão não. Ai, ai. Faz sentido o que eu tô falando? Porque enquanto nós estamos com uma peça na mão do quebra-cabeça, tentando socar esse quebra-cabeça a todo custo no nosso sonho,
achando que a nossa vida é só sobre a nossa vida, a gente tá lá e joga a peça, e amassa a peça, encaixa a peça pula pra baixo, pra cima, pro lado, não cabe. É que o seu sonho vai continuar lá, entende? O teu sonho tá lá. Mas você pega a primeira peça, acha que tá apaixonada e fica tentando encaixar aquela peça no teu sonho. Grande é o teu sonho, a pessoa é pequena pra esse lugar, entende, criatura? A pessoa é pequena, não cabe naquele lugar. E você quer fazer, não vai. Aí ao invés de você ficar chorando, porque na hora que está passando dói, você precisa olhar para o Pai, volte os teus olhos para a luz e fale, Senhor, eu não tenho a mínima ideia do porquê que tudo isso aconteceu, mas eu tenho certeza que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou filha amada, herdeira do Senhor, do Criador de todas as coisas. O Senhor está vendo isso aqui e eu estou em oração, eu estou te pedindo direcionamento. Você vai lá, gente, põe o joelho no chão que Deus vai te falar a resposta. Me falou, semana passada, na hora que falou, deu vontade de arremessar a Bíblia pra longe. Aí eu já liguei pra pastora e falei, me segura aqui, porque se eu não te contar, é capaz de eu tentar me sabotar. É capaz de eu tentar dar um jeito de encaixar a peça. Se ela não tivesse preparada, gente, ela jamais poderia ser usada por Deus para executar uma das maiores lições, das maiores missões de uma mulher na Bíblia Sagrada. Notem que no livro de Esther, nenhuma vez é citado o nome de Deus, nenhuma. Mas não precisa, porque o Espírito está ali. Por isso que eu falo para vocês sempre, tenham Bíblia de papel. E a todo momento, lancem essa Bíblia e abram essa Bíblia. Porque aquilo ali abre um portal para o Espírito entrar na tua casa, entrar no teu templo que é você, entrar na tua presença. Você lendo ou não, abre. Mas sempre feche. Não deixa aberta, não, que perde a cerimônia, perde o sentido. Abra. A partir do momento que você tem a cerimônia de vou abrir o livro da vida. Eu quero me alimentar da palavra, porque não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem do reino. Isso quer dizer que o Espírito, quando a gente abre aquela Bíblia, ele entra, ele sacia a nossa fome. A fome emocional, a dor, a depressão. Quanto mais você alimenta e busca o relacionamento com o teu pai, o relacionamento íntimo, que você passa a escutar, ouvir a voz do pai. Se tem 30 pessoas gritando, se o teu filho estiver gritando, você vai discernir a voz dele. Da mesma forma acontece com aqueles que têm um relacionamento diário, que se alimenta da fonte da sabedoria. Você vai saber quando é ele falando e quando não é. Você vai gritar quando é e quando não é. A Esther recebeu uma instrução do Mardoqueu, que foi o pai que a criou, o pai adotivo, pedindo para ela, não abra sua boca, fique em silêncio, não fale que você é judia, não é hora. E ela fica imaginando aquela mulherada falando naquele harém, aquela falação, e ela quieta, plena, sabia nada do que ia acontecer. E cada noite uma daquelas mulheres passava pela cama do rei. E uma depois da outra foi passando e saindo. Seria escolhida aquela que fosse chamada pelo nome. Ela simplesmente não tinha dons sexuais, ela não tinha histórias para contar, provavelmente, não muito. Ela só esteve ali em presença. E quando o rei olhou para ela, no final falou, você é a mais bela de todas as mulheres que eu já vi. E naquele mesmo dia, ele saiu com ela, a coroou rainha. A Esther, ela foi íntegra, né? Não interessa se ela não teve mãe, ela foi muito bem criada. Para chegar a ser rainha, não vão colocar qualquer um. Ser íntegra é permanecer inteira e não se dividir em 1000 pedacinhos para tentar agradar o outro dentro só dos pedaços que o agrada, para daqui a pouco tempo a gente ter que sair catando esses pedacinhos para juntar, para colar de novo os nossos pedaços jogados por aí. Porque chega uma hora que a gente dá tanto pedaço de nós que a gente nem sabe quem a gente se perde de nós para agradar. A gente vai fazer um exercício disso no final. Ser íntegra é ter coerência com seus valores. Íntegra é o nome da mentoria que eu dou, tá? Quem precisar de mentoria para mulheres, pode me chamar. É ser íntegra, coerente com seus valores, com seus princípios, com a sua verdade e com o seu objetivo. Ela sabia, porque o primo dela, pai dela, contou,
que ela estava entrando lá para um propósito. Ela não sabia qual era ainda, mas não era à toa que estava acontecendo. É manter a integridade, ser íntegra, manter seus pés firmes em sua identidade legítima de filha amada do Deus Altíssimo. É ser íntima de Deus, que mesmo em face de uma grande oportunidade, que a gente tenha certeza, dessa vez é perfeito para mim, tá encaixando em tudo. Mesmo na nossa certeza, a gente entra na presença, fala assim para a pessoa, espera um pouquinho, vou pensar. Ô, gente, no mundo onde é tudo muito rápido, as respostas são prontas, já parou para falar para alguém que você vai pensar e depois responde? É até chique, é fino, porque ninguém mais pensa. A gente vomita. Tem uma coisa que eu tenho para contar para vocês. Busquem a resposta em Deus, tá? Mas sejam mulheres para bancar a resposta. Obrigada, Karen, porque a resposta vem. E aí você vai ter que bancar. Porque a partir do momento que você pede uma resposta clara e ele te dá clara feito cristal, aí... Ah, Clícia, então eu não vou nem pedir, porque eu nem quero a resposta, que eu quero continuar fazendo errado. Aí você tá complicando a tua vida, né, coleguinha? Pra sempre. Porque vai pro buraco. Nós não temos capacidade de levar a nossa vida. Quem tem capacidade é quem fez o manual de instruções, mas a escolha é tua. Eu já aprendi que eu prefiro sofrer no momento porque não compensa. Então, eu passei por essa situação recente que 3 pessoas acompanharam e era um cenário que me favorecia completamente, era tudo que eu precisava para esse momento. Eu falei, nossa, olha aqui, isso aqui, junta aqui, liga aqui, tudo perfeito. Ficou perfeito mesmo. Só que teve uma situação pessoal que não que eu precisasse, eu poderia separar as coisas, mas pela minha dignidade, pela minha saúde mental, e por ser que eu sou filha amada de Deus, eu falei, Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, aceito o meio do caminho ou faço o quê? E Deus foi tão claro que até ardeu meu olho, ele falou assim no Salmo 45, guarde sua espada à cintura, ó poderosa. Sai do teu passado. Olha pra frente, porque mesmo tudo isso que parece lindo ainda é migalha. Porque o teu banquete tá pronto aqui na frente. Se você não me obedecer, não tem banquete. Fica a teu critério. Up to you. Ele chegou a me falar, inclusive, o seguinte, hoje você não tá entendendo, mas tudo isso que tá à tua mesa, servido pra você, é migalha, perto do que eu tenho pra te dar. E sabe o que me lembrou? Me lembrou muito, na hora eu chorei muito, mas chorei muito. Liguei pra Paty e falei, Paty, tô arruinada, tô triste de tomar uma decisão. Aí a Paty falou, pensa primeiro, dorme. Eu falei, eu vou pensar e vou dormir, mas Deus respondeu de forma clara, do jeito que eu pedi. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, buscar mais a palavra, mesmo que você não entenda muito, abra a Bíblia, leia, uma hora essa palavra vem. O Espírito tá na Bíblia, não fica contando muito com o teu intelecto. Obrigada, Rosenilda, pelo Hurt Me, muito obrigada. Oi, Elis, que bom que você tá aí, agora que eu te vi. Não vamos contar muito com o nosso intelecto, porque eu garanto pra você. Eu não conheço ninguém em presença que eu tenha visto cara a cara. Obrigada, Elis, pela rosa. Que eu tenha... Obrigada, que linda, olha quanta rosa. Que eu tenha visto cara a cara, que tenha mais sede e fome de intelecto, de mentalidade do que eu. As meninas piram comigo, é 3 horas da manhã eu tô mandando conteúdo. Se isso desse certo, eu teria chegado muito longe na minha vida. E o máximo que eu cheguei foi num burnout, 4 doenças mentais, esgotada de trabalho, querendo dominar o mundo pelo poder. Não ganhei nada, um vazio tremendo que só Deus preencheu. Então vocês podem lutar aí, mas assim, na hora que chegar, não chegou não. E aí não tem relacionamento, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem casa. Eu moro na casa dos meus sonhos aqui. Não tem nem nada disso pra isso. Passa uma semana, você nem lembra mais, você já quer o próximo. Porque nada aqui na terra pode tapar o buraco que é do tamanho de Deus. Porque é uma saudade de casa, sabe? É como se a gente quisesse voltar para aquilo que a gente sabe que é quentinho, que existe, mas que a gente parece que não sei onde que tá. Mas eu sei que tem. É essa necessidade que a gente tem.
Então, o que eu lembrei na hora que ele falou, chega de migalha? Vocês lembram uma foto das redes sociais que tinha uma criança que tava com um ursinho pequenininho, um ursinho pequeno, e tava tentando achar um ursinho. E aí a criança tá brigando com Deus, com Jesus, pra não dar o ursinho, desse tamanho o ursinho. Não, Jesus, eu gosto do meu ursinho. E ele falava assim... Verdade, a Elis recebeu mensagem hoje, minha 3h32 da manhã. Era a hora que tinha, porque depois eu não ia lembrar. Eu mandei tanta coisa depois das 3 da manhã que eu não ia lembrar. Mas hoje eu vou dormir, Elis. Pretendo não acordar às 3, viu? Fica tranquila. Aí a criança tá lá com Jesus, me dá um meu ursinho. E Jesus, gente, com um urso gigantesco pra trás, com a mão pra trás, falando assim, solta, filho, o seu ursinho. Solta, filho, dá pro papai esse ursinho? E não! Ele tinha um urso 10 mil vezes maior. E eu me vi ali, achando que o urso era enorme, quando na verdade ele falou, guarda essa espada, vai lutar não, dorme, fica em casa dormindo, deixa que eu vou te prover. Vai preocupar com isso agora não. Eu falei, Deus, mas eu tenho que fazer, eu tenho que investir, é o meu produto. Não, teu produto espera, eu tenho outras coisas. Eu tô mais preocupada com a tua alma, eu tô mais preocupada em te curar, porque se eu não te curar de trabalho, você vai voltar no mesmo ritmo que você tava, então dorme. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Por que nós não utilizamos esse tempo que nós estamos sozinhas para eu me amar? Como? Vou comer bem. Fazer o básico, comer bem, fazer exercício. E vou profetizar para mim na frente do espelho. Eu vou fazer um exercício com vocês no final, vocês vão guardar uma lista. Peguem caneta e papel. Porque senão a gente não vai parar de lamentar. E pode ser que enquanto a gente está lamentando o que não foi, a gente não consiga enxergar pela nossa negatividade, a nossa vibe negativa de pesar. Passa o Rei Xerxes, eu nem vou vê-lo. Porque eu tô muito focada em olhar para trás, porque não deu certo. Quantas aqui tem vício de focar no negativo, que aprenderam assim, não por culpa? Então, se a gente não parar de lamentar o passado, não entender que não é o nosso tempo, que aquela peça do quebra-cabeça não é hora de encaixar, porque enquanto você tá com a peça, Deus tá com o quebra-cabeça montado, olhando e falando, ô filha, solta essa peça, meu amor, deixa eu trazer a certa. Mas se você ficar insistindo, eu não vou conseguir trabalhar. Por que você não dorme e me deixa trabalhar? Tem um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Durante o meu burnout, eu pensava tanto no que fazer de desespero, por ter perdido a minha carreira de 20 anos, que chegou um momento que eu li aquele livro e falei, então eu vou dormir, porque pelo menos quando eu durmo eu não fico atrapalhando o trabalho de Deus, que eu penso demais e penso errado. Porque quando você tá doente, exacerba a sensação de negatividade. Ainda tem a terceira live sobre como a Esther agiu. Vocês querem que eu fale tudo aqui ou vocês querem que eu faça a terceira live? Faz a terceira, né, Paty? Tá bom. Então tá. Agora eu quero falar só mais um pouquinho de uma coisa que eu anotei, tá tudo escrito aqui. A Bíblia, ela ensina que Deus valoriza o livre-arbítrio e a transformação pessoal. Tem vários versículos que falam. Vocês podem pesquisar em Romanos 12:2, transformai-vos, não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Notem que ele não fale assim, ó, vai lá, pode ir lá, deixa que eu te transforme depois que você entregar a vida. Não. Ele é uma caminhada com a gente, é um relacionamento. Quando a gente começa o relacionamento, a gente começa a se relacionar e conhecer o outro. Vamos juntos. E a jornada de relacionamento íntimo com o nosso Pai, ou de salvação, porque estamos salvos, quem já entregou é salvo, cometendo pecado ou não, Deus já morreu por nós, está tudo salvo. Mas a jornada de conhecer um ao outro, ele é uma coisa que é um processo, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não a chegada, porque não tem chegar, tem caminhar com Cristo, para que a gente conheça o caráter dele, e ele vai nos transformando. E cada pessoa é convidada a buscar essa transformação e essa mudança através de uma relação. Pode ser uma relação de pai e de filho, pode ser uma relação de namoro, pode ser uma relação com o gestor.
E cabe a nós ter o discernimento de escolher que eu vou me transformar através dessa situação que está chegando aqui. Desafiadora, sim, mas eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não vou checar se o outro quer mudar por minha causa. Eu vou mudar com essa situação. Porque é sobre Deus e eu, e mais ninguém. E o outro, na hora que ele quiser mudar, ele vai. Mas eu vou te garantir, com 40 anos que eu fiz domingo, gente, fiz 40, tá? Quarentei. Ai, tem uma borboleta aqui. Ai, que linda, filha, borboleta. Oi, borboleta. Ai, que linda. Com 40 anos que eu acabei de fazer, eu posso garantir pra vocês, eu tenho muita experiência de vida. Ninguém vai mudar porque você quer. E ninguém vai mudar na hora que é bom pra você. A pessoa só vai mudar se ela sentir uma necessidade incrível de transformar por alguma coisa que tá incomodando muito, não pra te agradar. Tanto que você pode ver que depois que você termina o relacionamento, depois de um tempo você volta lá pra conversar com a pessoa daqui a 10 anos, tá igualzinha. Porque ela encontrou uma outra pessoa que aceita ela daquele jeito. Não caia na besteira de ser salvadora. Só Jesus salva, nem você se salva. A autossalvação não existe, você não se salva. Você não dá conta nem de você, você não dá conta nem do teu filho, você não deu conta nem do teu ex-marido, não deu conta de nenhum namorado teu, nem eu, também não dei. E eu não conheço ninguém que tenha sido transformado sozinho. Ah, eu vou me transformar. Que não tenha tido a mão de Deus. E eu vou te dar uma explicação boba e muito simples para você entender porque que ninguém se transforma sozinho. Você pode estudar, aprender marketing, você pode aprender negócio, você pode ficar milionário, mas transformar, você não faz sozinho de jeito nenhum. Você sabe por quê? Pensa numa construção, pensa num prédio qualquer, uma construção. Tem lá o engenheiro elétrico e tem o arquiteto, certo? Você é o arquiteto e você precisa puxar algum fio para ligar aquele interruptor para trazer a luz que você precisa enxergar dentro daquele prédio. Só que o arquiteto, ele só consegue pedir ajuda para quem desenhou o projeto inteiro, foi responsável por aquilo, para explicar de onde vai sair o fio que vai ligar aquele é tomada, né? Interlocutor, gente, da onde? É porque eu tô entrando num programa para ser radialista, eu sou jornalista. E aí eu tava conversando sobre interlocutor. Interruptor! Ai, ai. Vamos curtir. Interruptor. Obrigada, Paty. Então imagina que no seu prédio, no seu templo, na sua igreja que é você mesmo, você não precisa intermediário, o véu foi rasgado, conversa direto com teu pai, no secreto do teu quarto, que ele vai te responder. Faz teu jejum, tua oração, faz teu WhatsApp com Jesus, manda áudio para ele, eu faço isso todo dia. Você é o arquiteto da construção. Você precisa ligar aquele interruptor. Você precisa acender aquela luz. Só que só o engenheiro elétrico daquele negócio inteiro vai te falar qual é o fio que você precisa ligar. Quando você está numa busca de autoconhecimento, que eu tracei 5 anos, sou formada em todas as terapias que vocês imaginarem, se não tivesse Deus para me trazer luz, o que eu não queria enxergar, a minha mente me enganava. Porque na mente, quem que trabalha na mente? Não é só Deus não, tá? Deus trabalha no espiritual, quem trabalha na mente é outra coisa. Então, se nós não buscarmos a cura através do QE, quociente emocional, que é a inteligência emocional, QI, que é o quociente intelectual, e QS, que é a base dos dois, quem tá falando isso é Dana Zohar e Ian Marshall de Harvard, não sou eu, Clícia. A base da nossa vida é o espiritual e cada vez mais está caminhando para isso. Olha os índices de burnout, índices de doenças mentais, de depressão, de acabar com tudo. Dá uma olhada. E eu quero falar para você que essa coisa de entregar a vida para Deus, eu falo mais sobre caminhar com Deus. Você não precisa entregar antes, caminha com ele, começa a entender o caráter dele. Aí você decide no meio do caminho, ele não tá com pressa não. Nós é que deveríamos ter pressa, ele não. Ele é, né? Pensem o seguinte, não tem grandes pirofagias para Deus se revelar a você. Se você pedir a presença dele, ele vai te dar um sinal. Ele vai bater a porta, se você quiser, você abre. Se você não quiser, você também não precisa abrir.
Os grandes nomes da Bíblia, como Paulo, apóstolo da graça, que era Saulo de Tarso, ele teve um encontro, uma experiência com ele e decidiu abrir mão da vida dele para seguir Jesus. Por quê? Porque ele ia ser morto. Ele estava atrás dos judeus, era o maior perseguidor dos judeus. E vocês sabem que ninguém pode perseguir o povo de Deus, né, gente? Perseguir o judeu não vai ser bom, vai dar ruim. Teve também aquele paralítico do poço lá, do tanque de Betesda, né? Betesda, que ele estava aguardando a hora dele de ser curado. Mas ele nunca conseguia chegar naquele tanque, porque era sempre só a primeira pessoa do dia que era curada. Jesus estava passando por acaso e ele fala: Jesus, eu quero ir ali naquele tanque para me salvar. Aí Jesus pergunta: por quê? Porque se não for lá não vai ser salvo, não vou ser curado. E Jesus pergunta: mas você quer ser curado? E ele fala: quero. Então levanta, pega a tua maca e anda, não precisa ir lá não. Ele queria. E um pouco distante desses exemplos, eu vou citar a mulher do fluxo de sangue, que nem tinha o nome citado na Bíblia. E ela não pediu para Jesus colocar a mão nela. Ela não recebeu a cura de Jesus. Ela tomou a cura de Jesus. Porque se ele não tivesse parado a multidão para perguntar quem me tocou porque saiu virtude de mim, nem obrigada ela tinha falado. E aí eu te pergunto, qual é mais forte? O poder de Jesus ou a fé? Tem hora que eu me pergunto, porque Deus é. Agora, depende da minha fé para obter uma cura? Porque se no caminho de quando Jesus estava indo para casa de Jairo salvar a filha do Jairo, por que Jairo já não falou: Jesus, com teu pensamento cura minha filha? Então a fé da mulher do fluxo de sangue foi maior que de Jairo, porque Jairo esperou 2 dias, a filha morreu para depois Jesus chegar. A do fluxo de sangue voou na veste dele, encostou e saiu correndo. Tchau! Pegou a cura, foi curada pela fé. E aí eu quero te convidar a fazer um teste com Jesus. Eu lembro que em 2013, uma amiga minha na Noruega falou: você não acredita em Jesus? Eu falei: lógico que não. Esse Deus punidor que vive com um cajado na mão, com o laptop anotando tudo que a gente faz de errado, que era a imagem que eu tinha, que a igreja pregou. E eu não tenho religião. Minha religião é Jesus, eu mesma, a Bíblia. Eu, claro, vou muitas vezes, à igreja, mas eu vou em várias. Eu não sigo uma exata, não. E ela falou: então, o dia que você estiver numa situação, se um dia você estiver passando mal, não tiver jeito, acontecer alguma coisa, não tiver outro jeito, testa Jesus, chama ele aí pra ver se não resolve. E eu precisei fazer surgir uma bombinha de asma. Jesus fez, né? Tá lá no canal Embaixadora da Busca, lá no Yut, vermelho e branco. Tem lá o meu depoimento, tem o meu testemunho de vida, tem vários, tem outras lives, vocês vão adorar. E tem também o IG, para quem quiser seguir, fica à vontade. Eu sou Clícia Hope. E agora a gente vai fazer um exercício. Eu quero que vocês se sentem aí, peguem um papel e uma caneta. Respirem profundamente, diafragmática, respira mesmo. Respira e solta. Respirem profundamente. Foquem na respiração. Imaginem uma luz branca vindo do topo da sua cabeça, descendo por todo o seu corpo e relaxando cada parte do seu corpo, passando pelo seu pescoço, passando e diluindo aquela palavra que você ficou com vontade de gritar e não conseguiu, que essa luz de lua dissolva, que ela vai embora junto com essa luz que no final vai para a terra depois do seu pé. Imagina essa luz passando nos seus órgãos, no seu coração, nos seus chakras, entrando com força, com toda a luz da limpeza profunda. Essa luz está descendo, essa luz está limpando, está purificando as suas células, entrando em cada uma delas, retirando toda a angústia, mágoa, tristeza, raiva, cansaço que você está no seu corpo hoje, no dia de hoje. Se você passou a noite chorando, que essa luz
Cure essa dor, cure essa angústia, traga paz para o seu coração. Você vai agora tentar desligar a sua mente, conectar com o espírito e enxergar se você consegue trazer à memória algum momento da sua infância que você recebeu o resto. Um resto de atenção, talvez para alguém na sua família, para algum primo que era mais chique, precisava comprar um presente mais caro. E para você, sua mãe sempre falava, não, para ela pode ser qualquer coisa. Ou seu pai. Você vai lembrar se você recebia roupas usadas por alguém antes. Espírito Santo, traga a memória dessas pessoas para que a gente trate, para que a gente olhe e ressignifique, Pai. Lembra um pouco de como seus pais te tratavam na primeira infância. Tenta lembrar quando era criança. Se teve alguma cena que te marcou de forma negativa. Alguma coisa que ressoa em você, que você fica triste quando lembra. Se em algum momento você se sentiu abandonado, até desprezado, perto de outras pessoas que eram mais valorizadas que você, às vezes por pai e mãe, às vezes por professor, algum amiguinho. Algum momento que você precisou implorar amor, precisou pedir, me olha, me enxerga, me vê, brinca comigo. Você vai abrir os seus olhos e colocar no papel o máximo de coisas que você consegue se lembrar que remeta ou remeta a algum resto, a alguma forma que você não gostou de ser tratado, alguma dor, alguma mágoa. Sinta essa dor, sinta essa mágoa e anote nesse papel. Qual que é a lembrança? Quanto mais melhor, mas não tem quantidade, mas tragam a luz. Espírito Santo, traga a luz. Traga à luz o que eles não querem ou não podem enxergar. E também que elas não consigam. Toda dor deve ser sentida. Se naquele dia você não chorou, não sentiu, não teve permissão de sentir essa dor, sinta agora. Sinta com força. Para que você não precise mais olhar para ela. Fique na dor, não saia ainda da dor. Sinta, lembre. Em que momento você precisou merecer amor? Fazer para ter pouco? Que momento que tinha que sobrasse servia para você? Sempre quietinha, boazinha, não podia abrir a boca, mamãe não quer que eu abra a boca, então continuo boazinha, não peço nada e aceito só o que vem, porque assim eu sou amada. Quem for terminando vai mandando mensagem aqui falando que está terminando para eu saber se eu posso continuar.
Terminaram, ainda estão, eu tô aguardando até alguém começar a falar que pode continuar, tá? Não tô com pressa não, só pra eu saber. Se quiserem, fiquem à vontade pra falar, porque agora eu vou pedir pra vocês colocarem frases na frente e vocês vão durante uma semana, todos os dias, falar essa frase no espelho, olhando nos seus olhos, tá? Se alguém quiser me falar as frases, se quiser. Se não quiser, eu invento e eu já dou o contrário delas, tá? Não quero expor ninguém. Quando a gente recebia maquiagem quebrada, brinquedo quebrado. Ai, ai, coisas tão pequenas, né, que doem. Alguém aqui lembra de alguma coisa que já ganhou quebrado? Que seja uma maquiagem, um brinquedo, alguma coisa? Sim, Karen. Então você vai escrever na frente o seguinte: na minha casa quebrou, eu troco. Não importa a tua realidade de hoje. Agora é teu mantra: na minha casa quebrou, eu troco. É a frase que você vai falar uma semana no espelho para você lembrar quem você é. Alguém aqui ganhava roupa usada? Que bom, Elias. Desaba bastante. Se quiser continuar desabando, pode continuar. Se quiser ficar na dor, pode ficar. Depois eu te pego ali para ressignificar. Sinta a dor. Usou roupa usada? Então tá. Então você vai escrever o seguinte: eu mereço roupas novas e de boa qualidade. E além dessa você vai escrever: eu não uso e não quero roupas usadas que sobraram do outro. Eu compro Shein, mas eu compro roupa nova. Eu entendo que foi muita humildade, mas já passou. Não receba mais. Por quê, Liz? Porque a pessoa que chegar na tua vida, não interessa se namorado, amigo, filho, vai te tratar como você se trata. E se você se trata de qualquer jeito, a pessoa vai te tratar de qualquer jeito também. Eu na minha casa só tomo água com gás, sou viciada. Quando eu vou na casa de alguém, eu falo: vai ter água com gás? Não, nem vou. Eli, se você quiser uma sessão separada depois, entre em contato comigo que a gente marca pra tirar mais umas coisas daí. Ótimo. Carol ajudava a mãe a limpar a casa. Você sabe que essa história de ajudar a mãe a limpar a casa, Carol? Eu odiava limpar a casa e ela tentava me obrigar. Como eu não gostava, ela me deixava de castigo. Só por isso eu não limpo casa. A moça tem que vir limpar, porque eu não ponho a mão. Eu não consigo. E nem quero curar. Gasta um tempo que eu já desisti. Vocês comem de qualquer jeito, ou compram comida legal só quando vai uma visita e é obrigada a comprar, ou vocês compram uma boa comida pra vocês também, só pra vocês, quero saber. Tem aquele dia que você quer falar: hoje eu quero comer uma pizza daquele lugar, que é o dobro do preço. Vou esperar minha irmã vir, quando ela vier eu vou comprar. Ou você fala: eu mereço, eu vou comprar pra mim. Elis, você merece o melhor sempre, depois seus filhos. Primeiro, você coloca a máscara de oxigênio na sua cara, senão você não consegue salvar ninguém. Então, comece a se colocar em primeiro lugar para que a vida te coloque em primeiro lugar. Tá, cara, então agora é o seguinte: eu dou o meu melhor pra mim. Eu dou o meu melhor primeiro para mim. Essa frase. Elis, eu sou a minha prioridade a partir de agora e para sempre, amém. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Eu só consigo amar o próximo se eu me preencher de amor. A água, antes de chegar na plantinha, abastecer a planta, passa dentro da mangueira. Se o amor não passar, primeiro pelo meu amor próprio, por mim, não consigo dar o que eu não tenho. E outra coisa, os parentes, quando você era criança, te tratavam da mesma forma que seu pai e tua mãe te tratavam. Então não é que eles eram ruins, não. É que teu pai e tua mãe davam autorização, te tratavam de qualquer jeito, eles tratavam também, eles copiavam. Por exemplo, tem um cachorro aqui. Meu cachorro é rei na minha casa. Meu cachorro é dono da casa.
Se alguém chegar e olhar torto pro meu cachorro, vai daqui pra rua. Então todo mundo trata ele como um rei, porque eu dou o exemplo, ele é meu. O meu primeiro, me trate com dignidade, a casa é minha. Você visita, eu estou te recebendo, a casa não é sua. A roupa eu vou usar nova. Roupa furada, joga fora, vai costurar não, joga isso fora. Quando der, compra outro. Por quê? Energia, tem que circular, gente. Ficar emendando nada não, remendando nada não, joga isso fora, compra outro. Faz uma limpeza nessa casa, vai jogando tudo quanto é coisa quebrada, emendada, furada. Não, a vida te trata do jeito, é só você olhar a tua casa que você vai ver como que a vida te trata. Não vou falar isso da minha não, porque teve aniversário aqui, tá tudo cheio de bexiga, tá tudo bagunçado. O vaso que eu ganhei, que lindo, vocês viram, né? Ai, que lindo, de borboleta azul. Ai, que lindo, minha cunhada me deu, fiquei tão feliz. Ela me trata hoje como eu me trato. Antes, ela me dava produto de escritório, bolsa de couro, de negócios. Hoje ela me dá borboleta. Minha amiga veio de São Paulo, trouxe um monte de perfume, tacinha rosa. Tudo rosa agora, olha. O que será que aconteceu, né? De repente, todo mundo mudou o que me dá. É lógico, eu mudei quem eu sou, mudei o que eu me dou. Eu vivo postando que eu sou menina, feminina, que eu ponho vestido, borboleta no cabelo. Vão trazer o quê? Uma pasta de couro? Vou pôr na cabeça? Fazer o quê com a pasta de couro? Você vai educando as pessoas da forma como você gostaria que elas te tratassem. Como? Tratando você mesma daquela forma. Primeiro você mostra para os outros o quanto você se ama. E isso vai fazer com que eles te tratem daquela forma. Então tem alguém mais com alguma frase que queira que eu dê o lado oposto da frase? Gente, essa capa tá chiquérrima, né? Nossa, que maravilha esse marrom. Fátima, tirei lá do seu guarda-roupa, a dona da minha casa. Fátima, você deve estar na minha live, né, querida? Ó, tô amando usar os seus casacos chiquérrimos, ainda bem que você não levou, Fátima. Já usei o de pelo ontem, cheio de pelo, coisa mais rica. Tô usando esse hoje, já tem mais uns 8 lá pra eu usar. Então tá, Karen, eu sou a genialidade em pessoa, extremamente inteligente. E aí quando você pensar assim, nossa, não consegui fazer isso aqui, e com certeza você vai pensar que burra, você vai falar, retiro. Eu sou a genialidade, a inteligência. Eu sou a inteligência. A frase eu sou, gente, é a frase mais poderosa do mundo. Tudo que você põe na frente, assim é. Então se você falar que é alguma coisa negativa, vai ser também. Então nós devemos, lembra, vigiar a nossa boca, para que a gente solte da nossa boca, não o que a gente acredita nesse momento, mas o que a gente quer nos tornar. Por quê? Porque o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira, isso é neurociência. E aí a gente engana o cérebro e finge até a gente ser. Faz sentido tudo que eu tô falando? Alguém tem alguma coisa para perguntar nesse sentido? Tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo quieto? Todo mundo terminou de fazer o exercício? Posso encerrar aqui com uma oração? Preciso saber, gente. A borboleta vocês não conheciam, ela é branca, ela tem pérola e brilha. Ai, que graça. Eu e as borboletas da Shein. Roberto, tá chegando um pouquinho tarde, mas bem-vindo. Estamos terminando o exercício aqui, Rô. Bem, Elis, que bom. Que bom, Shelly. Ah, eu fico muito feliz, gente. Se tá fazendo alguma diferença, tô viva. Porque o dia que não fizer, aí eu surto, eu morro. Vou finalizar então com a oração. Vocês querem receber a oração? Quem quiser pode ir embora. Senhor Jesus, essas portas do inconsciente que foram abertas, eu peço que o Senhor continue trabalhando em cada uma, em cada inconsciente. Agora elas vão para a cama, vão em casa. Se elas se lembrarem de mais alguma coisa, deixa trabalhar. Deixa elas trazerem. E que para cada frase, elas escrevam, verbalizando e profetizando que a partir de hoje, aquilo que era será diferente. Ela vai repetir tanto, 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 e ela vai agir tanto dessa forma, que de repente ela se tornou. Como tudo que é um hábito acontece, Pai. Traga à luz
tudo o que elas precisam enxergar. Para que elas coloquem uma pedra nessa sensação, porque passou. Elas não estão no passado. Elas não são mais aquelas crianças. Elas cresceram. E que cada criança aqui tenha um lugar em seu coração. Que ela anime essa criança hoje à noite e fale: criança, deixa que eu resolvo, pode brincar. Eu assumo, eu te amo, eu sou grata, eu te acolho, tá tudo bem, eu tô aqui. E agora você pode brincar, e eu sou adulta agora. E como adulta, eu mudo essa realidade. E a crença agora é essa. Acompanha as tuas filhas, Pai, através do teu Espírito Santo de Deus. Cuida de mim, continua me dando fôlego de vida, continua protegendo-me espiritualmente para que eu consiga aparecer mais aqui. O Senhor sabe a batalha que eu enfrentei nesses últimos tempos. Obrigada, eu estou viva pela oração dessas meninas desse grupo. Pela oração da minha pastora, da Josi, pela Pati, pela Jade. E cuida do coração da mãe da Jade, do irmão, de todo mundo da família, nessa perda tão significativa que é um pai da família. Cuida deles, leva o teu Espírito Santo lá para casa da Dona Irene, deita junto com ela, abraça ela. Espírito Santo, ela precisa do Senhor agora. Manda todo mundo para casa e para a cama em paz. Agradeço essa paz que cada um está recebendo agora. Agradeço porque eu sei que eu sou atendida. Em teu nome somos atendidos. Amém, amém, amém. Ah, Jade tá aqui, meu amor. Que bom que você tá aqui. Dá um beijo na sua mãe por nós, viu?